Boa noite a todos, Pai seja convosco. Hoje nós estamos em mais uma live, graças a Deus. Tem sido bem essas lives onde nós estamos tendo como tema superando a quarentena. É um momento difícil, é um momento onde todos nós estamos passando por esse momento de quarentena, de estar em casa. Agora saiu o novo decreto, que é o decreto lockdown, mas hoje nós vamos ter mais uma live abençoada. Nós temos como convidado o pastor Ronaldo Gaia, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mosqueiro, na Vila. Nós fizemos o convite a ele e graças a Deus ele nos aceitou. E eu creio que ele tem uma mensagem muito importante para todos nós. Ele será essa noite um canal. Então eu quero dar boa noite a todos que estão entrando, a você que está pela primeira vez aqui. O intuito desta live é de nós ouvirmos uma mensagem de foco, de fé, de esperança e de força, para que neste momento as nossas igrejas podem estar fechadas fisicamente, mas a igreja que somos nós temos que orar e nós não vamos parar. Amém? Vamos aguardar o nosso convidado de hoje, o pastor Ronaldo Gaia. Ele vai entrar daqui a pouco. Assim que ele entrar, e talvez você possa estar pensando, poxa, é tão difícil, é um momento ruim, é um momento onde nós estamos vivendo essa quarentena, eu estou trancado dentro de casa. Não se preocupe, você vai ser edificado através desta live. Está aqui o pastor Ronaldo. Convite para ele. E nós vamos estar começando essa live. Olá, glória a Deus. Pai seja convosco, pastor Douglas. Que bênção estarmos juntos para servirmos a Jesus, compartilhando de uma palavra para esse povo tão abençoado que espera no Senhor. E desde já nós temos que saber que aqueles que esperam no Senhor, confiam em Deus, não serão confundidos e nem envergonhados. Ele é a nossa rocha. Amém? Amém. Desde já lhe agradeço profundamente pelo convite. Amém, pastor. Eu que agradeço. O Senhor está aqui conosco. O que é esta live? É um momento onde nós vamos estar levando uma palavra de fé, de força, de esperança, para que todas as pessoas, as famílias, elas possam ser edificadas através da sua mensagem. E essa noite o Senhor seja um canal. É esse o intuito. Quero dar boa noite ao Senhor por ter aceitado. Lhe agradeço por ter aceitado esse convite. E eu quero dar boa noite a você que está entrando. Nós temos algumas pessoas que estão entrando aqui agora. E eu creio que no decorrer desta live, as pessoas vão estar se edificando, recebendo essa mensagem de fé, de força e de esperança. Amém? Pode ficar à vontade, pastor. Glória a Deus. Pastor, como eu disse, pastor Douglas, uma honra estar com o Senhor e com esse grupo abençoado que vai nos acompanhar pelos próximos minutos. Já vi aqui um pessoal abençoado, já dizendo amém, glória a Deus, que bênção. Daqui a pouco o pessoal da igreja também, que eu convidei, deve estar entrando aí. Amém. E é a ferramenta que temos para, no momento, ímpar, um momento ímpar. Eu vi o pastor Josué comentando que durante toda a história de ministério dele, ele não se recorda de um tempo como esse. De um tempo onde a igreja ficou proibida, vamos assim dizer, de ter cultos e, de certa forma, a gente até desconvidar as pessoas. Porque quando nós estávamos dentro daquela medida de 10 pessoas, no máximo de 10, melhor dizendo, nos cultos presenciais, a gente, digamos assim, poderia convidar só 10. Eu, particularmente, estava fazendo aqui 5 cultos aos domingos, com um quórum aí de 10 pessoas, um desafio. A gente terminava esse último culto bem cansado. Foi uma experiência diferenciada, mas Deus seja engrandecido. E eu até lamento por nem esses 10 no momento a gente poder estar fazendo, certo? Mas uma coisa a gente tem que entender.
Deus ele não é surpreendido por nada. Nada do que está acontecendo pegou Deus de surpresa e os céus agora não sabem vamos dizer assim, o que fazer. Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que continuar olhando para Jesus Cristo, focados no Senhor e por certo que nós teremos resposta aí do nosso Deus, resposta favorável. O Senhor não desampara os seus, certo? Eu quero começar dizendo a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, que até nos ouvirá, que essa live deve ficar por eu acho que fica 2 dias, é isso, pastor? Aí no Insta? É 24 horas, mas se o senhor me permitir, eu vou estar colocando também no meu canal do YouTube. Ah, fica à vontade, fica à vontade. Amém. Então, as pessoas que estão agora no ao vivo e aqueles que virão depois serão edificados. Eu quero começar dizendo o seguinte: o cristão, o servo de Deus, ele conta com um grande privilégio dentro de qualquer batalha e dentro de qualquer guerra que ele possa viver na sua vida. Dentro de qualquer crise, o cristão ele conta com um grande privilégio. Qual? De ter Deus no seu auxílio, de ter Deus no seu apoio e, em muitos casos, o próprio Deus agindo, vamos dizer assim, sozinho, em nosso favor. Por que eu digo sozinho? Porque Deus é um Deus que age e é um Deus que reage também. Há pelejas que ela é totalmente de Deus, é o Senhor que agirá. Há outras pelejas que o Senhor ele reagirá à nossa busca, que a gente tem um pouco para falar sobre isso. E a gente vai perceber esse auxílio do Senhor por meio de quê? Por meio da nossa fé. É a nossa fé que vai estar nos garantindo que Deus está ao nosso lado. Por isso que a incredulidade, ela é muito ruim e ela é contrária a momento de qualquer crise. Aliás, qualquer momento, assim que a gente está numa peleja, numa batalha, vivendo um momento adverso, a incredulidade não ajuda em nada, absolutamente nada. Se alguém quer caminhar por algum caminho no meio das lutas, esse seja o caminho da fé. E eu tenho um pensamento sobre incredulidade, que incredulidade não é exatamente não crer em Deus. Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa que você crê em Deus, creio sim, creio que Deus é o Criador dos céus e da terra, creio que Deus tem poder e etc. Mas a incredulidade, ao meu ver, é a pessoa que não crê na disposição da ação de Deus no momento. Porque alguém pode ter uma fé histórica. Ele olha para o passado, Jesus, Deus criou o mundo, Deus fez muitos milagres, Jesus operou muitos milagres. E agora? Aí quando chega no agora, a pessoa entra ali, vamos dizer assim, numa estatização, ela para. Realmente eu não sei se Deus age agora. Isso é incredulidade. É não acreditar na disposição de Deus agir agora. E a fé, ela vai nos garantir isso. Que Deus agiu no passado, Ele age hoje e agirá amanhã. Porque Ele é o mesmo ontem, como é uma palavra muito célebre da nossa igreja. Ele é ontem, Ele é hoje e será eternamente. Né? Uma das características de Deus, um dos atributos de Deus é justamente a imutabilidade. Ele não muda. Então, qualquer pessoa que nos ouve agora, que está tendo a oportunidade de ouvir o pastor Douglas, um grande homem de Deus, e a oportunidade de me ouvir agora, creia que o Senhor não muda. Você lê a Bíblia e vê Deus fazendo coisas, aquilo que nos é informado pelas Escrituras. Acredite que aquilo que aconteceu naquele momento, dado da história, pode acontecer novamente. Só tem uma questão: temos fé para isso? Realmente acreditamos que isso pode acontecer? Então, essa live, superando a quarentena e superando tudo o que vem junto com ela, vai ser de bênção para nós. Amém? Amém. Pastor, eu queria dizer também que alimentar a nossa fé vai ser, assim, de grande valia. Porque nós vamos precisar ter fé nesse momento. Nós vamos precisar olhar, assim, de forma muito otimista no meio desse caos todo. A gente vai precisar, na verdade, eu até disse uma frase outro dia quando eu estava pregando na igreja, que o otimismo e a fé é assim o melhor caminho que a gente possa ter.
Sabe por quê? Porque o pessimismo, ele já é uma autoderrota. Sim. O pessimismo, né, e a incredulidade, ela já encerra qualquer possibilidade de você seguir adiante ou de ir um pouco mais. O otimista, a pessoa que tem fé é diferente. Ele vai caminhando, porque a fé, a crença, ela é um combustível que nos faz andar. Ela é um combustível que nos faz levantar a cabeça, que nos faz seguir adiante. Então, algumas pessoas que têm entrado no drama do pavor, no drama do medo e de tantas coisas, justamente porque elas estão perdendo a fé. Então, é prudente, é sábio, é sensato a gente edificar a nossa fé. E aí que vem, como é que se edifica a fé? Através da palavra de Deus. Ouça a mensagem do Senhor. Ouça Deus, ouça os seus profetas. Porque se a gente ficar dando assim atenção para o caos, telejornais e campanhas de WhatsApp, gente toda hora informando que a coisa não tá boa, que vai ficar pior. E isso é, na verdade, um abafar dessa chama chamada fé. Não que nós sejamos alienados e descartemos a realidade. Porém, nós somos um povo que nós não contamos somente com as questões naturais. Nós contamos com as questões sobrenaturais. E é aí que dá a nossa diferença. Eu não conto só, digamos assim, com álcool em gel na mão ou com qualquer medida. Eu conto, sobretudo, com a proteção de Deus. É isso que nós, que somos cristãos, temos que entender. Que a forma que a gente luta e guerreia, como muita gente está guerreando, só que nós lutamos também de uma forma diferente, que é crendo que é uma proteção, crendo que é um favor. Uma das coisas que me chama muita atenção na oração que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos é justamente a introdução dessa oração. Ele ensinou os discípulos e, claro, todos aqueles que viessem aí ter Cristo, chamar a Deus de Pai. A oração do Pai Nosso não inicia assim, Deus, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A oração do Pai Nosso ensina a gente chamar a Deus introdutoriamente de Pai. E o que foi que Jesus Cristo ensinou a respeito de Pai? Uma vez ele disse o seguinte, olha, vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então entenda que o cristão, o homem, a mulher de Deus, aquele que tem a sua fé em Cristo, tem Deus como Pai. E um Pai, olha como diz o texto, um Pai que está no céu, ou seja, que está acima de todas as coisas. Está acima de todas as coisas. E Deus nos responderá favoravelmente. Então, toda vez que nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar, claro, com humildade, com reverência, mas, sobretudo, entendendo também que estamos entrando na presença do nosso Pai. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Amém. Entrar na presença de Deus como entrando na presença de um Pai. Eu sei que o Senhor tem filhos, não é isso? Eu vi numa foto lá. Eu tenho também dois. Um rapazinho e uma mocinha aqui. E nós sabemos que aquilo que está ao nosso alcance de fazer pelos mesmos, a gente faz. E há casos que a gente faz até numa medida de sacrifício. Numa medida de sacrifício. E Jesus ensinou que nós somos maus, por conta da natureza, que a gente está nessa guerra de natureza humana, natureza espiritual, enfim. Então, mesmo a gente tendo, vamos dizer assim, essa guerra dentro de nós carnal, porque nós temos uma medida de maldade, a gente não pode negar isso. Nós ainda conflitamos, né, em fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Imaginemos Deus, que em sua natureza ele é perfeito em amor. Ele dará boas dádivas àqueles que lhe o pedirem, conforme Cristo ensinou. Então, nós, servos de Deus, vamos entender isso. Nós não somos órfãos. Nós não fomos deixados no mundo
ao léu da sorte. Nós contamos com o Pai que está nos céus. Quando Jesus Cristo ele roga ao Pai pelo Consolador, ele usa essa palavra Consolador, que lá no grego é Paracleto, que um dos significados dessa palavra significa aquele que está ao lado, falando do companheirismo, que é uma das missões e uma das essências do Espírito Santo. Então não tem cristão que esteja só. Não tem cristão que esteja só. Não tem um homem e uma mulher de Deus que experimente a solidão na sua realidade. Podemos experimentar dentro dos aspectos sensoriais, no sentido de se sentir só, isso é uma possibilidade. Agora, a realidade que está só, isso não existe. Porque o Senhor Deus está conosco em todos os momentos. Amém. O Espírito de Deus é o nosso companheiro. Quando eu ainda era solteiro, que hoje eu sou casado e muito bem casado, casado e feliz, isso é importante, casado e feliz. E quando eu era solteiro, eu morava atrás da igreja, tinha aqui a parede do altar e tinha um quartinho onde eu ficava. E uma vez uma senhora me perguntou se eu não me sentia só, porque terminava o culto, eu ficava ali recluso naquele quartinho e aquela coisa toda, com toda uma mobília de uma rede estendida ao meio e uma mala no canto. E ela perguntou se eu não se sente só. Eu disse para ela assim, olha, senti às vezes sim, mas toda vez que eu dobro os meus joelhos e eu começo a conversar com Deus, a sensação da solidão acaba. Porque eu sinto Deus ali do meu lado, eu sinto o seu Espírito do meu lado. Então, irmãos amados que nos acompanham aqui, entenda uma coisa. O desamparo é uma impossibilidade para um homem e uma mulher de Deus. Olhe na Bíblia, olhe com cuidado os evangelhos. Qual foi o momento que alguém foi até Jesus com fé e voltou de mãos vazias? Vamos olhar com cuidado. Qual foi o momento que alguém buscou a Cristo com fé e voltou sem resposta? Normalmente essas pessoas voltavam com a seguinte frase: a tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé. Glória a Deus. Então vamos entender isso nesse tempo. Está acontecendo algo que talvez nem eu e você estejamos entendendo plenamente. Existe muita confusão, existe muita dúvida no meio de tudo isso. Mas me refiro à situação, ao drama que vivemos hoje. Porém, não temos que ter dúvida quanto ao caráter de Deus. Não temos que ter dúvida quanto ao cuidado de Deus. Certa feita, eu preguei uma série de mensagens aqui na igreja, que eu sou pastor, e o tema foi Conhecendo a Deus. E existe um tipo de crença, que é uma crença deísta, que eles acreditam na existência de Deus, só que eles não acreditam nesse cuidado de Deus permanente. Eles acreditam assim, que Deus colocou o homem, bem como a criação no mundo, mas criou e os deixou aí ao léu da sorte. O nome dessa crença chama-se deísmo. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade. Porque Deus, ele é o autor e ele também é o mantenedor da vida. Sim. Ele foi aquele que decidiu criar, mas decidiu manter. Então, como eu disse no início, o desamparo é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. Então, você que, quem sabe, tenha perdido o seu emprego, quem sabe esteja até enfrentando um momento com relação aí à saúde, uma crise na sua saúde, você, quem sabe, esteja enfrentando uma luta no casamento, e às vezes pode-se ter aquela sensação de não ter ninguém por você. Mas isso é uma sensação ilusória. Porque Deus está com você.
Amém. Se você tem Cristo no seu coração, Deus está com você. O Espírito Santo, ele está dentro de você. E no sentido de parceria, ele está ao seu lado, te acompanhando, te conduzindo, te protegendo, te inspirando. Então, vamos, no nome de Jesus Cristo, compreender isso. Então, cada vez que eu e você, porque está falando com vocês aqui, né, alguém que é humano, alguém que chora, alguém que ora ou outra, sente o drama da dúvida também. Mas entendam uma coisa, Deus, ele não desampara os seus. Eu fiz uma oração outro dia, diante de Deus, pelas pessoas da minha igreja, eu disse assim, Deus, faça por eles o que o Senhor tem feito por mim. Porque eu, particularmente, eu nunca tinha visto assim tanto do cuidado de Deus como eu tenho experimentado nesse tempo. Nós estamos, eu sou pastor aqui na Ilha de Mosqueiro, e a grande maioria dos membros da nossa igreja, eles têm a sua renda fruto da informalidade. Aqui não tem uma barraca funcionando. Como é que essas pessoas estão vivendo? E eu ouço cada relato bonito de Deus surpreendendo essas pessoas. Eu, particularmente, eu tinha feito umas compras para a igreja, compras altas, mexi com sonho, aquela coisa toda. E os cultos pararam, e agora? Pastor, Deus tem feito aparecer de onde eu nunca imaginaria. Aleluia. Todo santo dia, o milagre cotidiano de Deus aparecendo. Amém. Não tem uma conta atrasada na igreja. Nada, absolutamente nada. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus. E tem um tópico que eu queria falar com os amados, que é o seguinte. A necessidade, ela acaba sendo uma oportunidade para que o milagre ele aconteça. Então, existem crises que passaremos apenas para que nela a glória de Deus se manifeste. Então, eu e você nunca podemos olhar para a crise como crise e apenas ver crise na crise, como se só tivesse coisa ruim. A crise, ela faz parte da equação do milagre, porque se existe milagre, porque antes dele houve uma necessidade. Então vamos olhar para esse momento como uma grande oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Aleluia. Eu e você, pastor, sabemos que quando nós estamos em um culto, a gente prega a palavra e a gente se esmera ali num sermão, ora antes, aquela coisa toda, e vai para o culto e pregamos ali, quem sabe, 30, 40 minutos, e no final disso a gente faz uma ministração e um apelo. Algumas pessoas até reagem, nem sempre, mas algumas reagem a esse apelo. Sim. Eu estava outro dia na igreja pregando, nesse culto de 10 pessoas, e aconteceu algo inusitado. Eu preguei e não fiz apelo, porque eu achava que as 10 pessoas que estavam ali, todos ali já eram, vamos dizer assim, da fé. E eu terminei de pregar e veio uma pessoa ali à frente do altar, se ajoelhou e disse assim, pastor, eu esperei o senhor fazer o apelo e o senhor não veio. E ela já de joelho. Ela disse assim, eu quero renovar minha aliança com Deus. Aleluia. Então, vamos entender. Tá, eu sei que estamos enfrentando um momento difícil, mas quantas pessoas não estão sendo despertadas nesse tempo? Não é verdade, pastor? Quantas pessoas, a partir disso, vão encarar o serviço do Senhor, vão encarar a adoração, vão encarar a sua fé de forma mais responsável? Porque eles vão entender que aquilo que está escrito na Bíblia não é brincadeira. Acontece.
Sim. Então eu vejo que muita coisa vai ser corrigida. Eu acredito que muito daqueles que estavam levando a sua fé, vamos dizer assim, de forma leviana. E quando eu falo leviana, eu falo de forma leve, né? Não estava tendo aquela profundidade necessária. Então eu acredito que essa crise, vamos olhar com um otimismo para ela. O que vai acontecer após ela? O renovo que haverá. Aqueles Amém. filhos pródigos que estão lá fora, porque o que traz o filho pródigo é a dor. Sim. Eu digo uma coisa, a dracma perdida a gente tem que procurar. Varrer, acender a luz e procurar. A ovelha, a gente vai atrás. Agora o filho pródigo, quem traz é a dor. Verdade. Então, o que tem de pródigo que vai voltar para casa? O que tem de gente que eles estão sentindo na pele que está longe da casa do Senhor não é coisa boa, que está longe do Senhor não é coisa boa. Então, não vamos ver somente crise na crise. Vamos tentar Amém. enxergar por meio da fé a glória de Deus. Amém? Amém. Meu pastor, Amém. eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com essa breve explanação aí de alguns comentários, na verdade, que a gente fez. E que Deus abençoe a todos. Eu desde já estou muito feliz de ter sido chamado, porque é a primeira vez que eu faço uma live aqui no Insta, sempre no Facebook. Mas o senhor Amém. está com a palavra e estou por aqui. Amém, pastor. Muito louvável o que o senhor acabou de dizer. Algo que me chamou a atenção foi o combustível, que é a fé, que o senhor disse. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Amém. Hoje as pessoas elas estão vendo, como o senhor disse, uma crise. Só que nós devemos olhar com os olhos espirituais essa crise como um despertar da fé deste homem ou desta mulher. Hoje, eu acredito que isso que aconteceu nos seus cultos, desse homem se ajoelhar pedindo para renovar a aliança, através das lives isso tem acontecido. Glória a Tanto Deus. a minha esposa, a pastora Alessandra, como eu, no final das nossas lives, seja culto, ou seja esse momento da superação da quarentena, as pessoas nos mandam mensagens através do direct, pedindo oração, pedindo um aconselhamento. Homens mesmo que choram por causa dessa luta que está havendo, homens que perderam emprego, homens que perderam a sua família, porque está distante, aquele homem que trabalha não pode mais voltar para casa. Então, assim, é um momento mesmo do despertar. É louvável esse seu simbolismo da fé como um combustível. Nós precisamos colocar como um combustível. Aleluia. Por quê? É como se fosse aquela lenha na fogueira. Você vai colocando aquela lenha, você vai depositando aquela lenha para que aquele fogo ele não se apague. O fogo é a fé. Aí eu pergunto para você que está nos ouvindo agora, o que é que você tem feito para esse fogo não se apagar? Você parou de ler a palavra? Porque a fé, é muito lindo falar de fé. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma crença em algo. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu pergunto para você, você tem lido a palavra? Porque o salmista, ele declara, né? Sabe o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio de toda e qualquer sabedoria. Agora, que temor é esse? Ouvindo a voz de Deus, meditar na sua palavra dia e noite, como diz também o salmista. Mas aí as pessoas hoje elas estão meditando em horóscopos, estão meditando numa TV, olhando para notícias, se impressionando por mensagens que muitas vezes ainda é fake, são mensagens mentirosas. Meu amado, se você está se alimentando de mentiras, a mentira ela vem do diabo, o inimigo que quer nos destruir. Ele não quer tua casa, ele não quer teu carro, ele não quer teu cargo,
O que ele quer é a nossa alma, é a tua alma. Ele quer destruir as tuas famílias. Ele quer destruir tua casa. E você, homem, que é o sacerdote do teu lar, o que você tem feito para que esta fogueira, esta fé, ela não venha se apagar? Quando você coloca a lenha, é a tua oração. Quando você coloca a lenha, é a tua, nesse momento, a tua esperança em Deus através da palavra. Quando você coloca essa lenha, é a tua busca na presença de Deus. Aleluia. É você colocar uma música para se edificar, e não um forró para ficar dançando, e não uma música triste para você ficar deprimido. Meu amado, você é de Deus, você é um cristão. O pastor Ronaldo acabou de falar que havendo milagres, Deus não está deixando o mantimento faltar, porque em Malaquias 3,10 diz: trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Para o quê? Para o mantimento da obra. Glória a igreja física está fechada, mas a igreja somos nós e nós não vamos parar. Quando eu declaro nós não vamos parar, não é contra os nossos governantes, até porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo que a igreja do Senhor não vai parar, é porque você vai continuar orando, você vai continuar sendo fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai reunir a sua família para orar, para buscar e fazer o seu culto devocional. Você vai reunir sua família quando o seu pastor estiver fazendo um culto live. Você vai reunir sua família na presença de Deus. Porque Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, como diz no livro de 1 Coríntios. Nós somos o templo da habitação de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Mas aí você prefere horóscopos, prefere mentiras, prefere ficar deitado numa cama até altas horas como se estivesse com febre, como se estivesse doente. Ei, ainda que você tenha febre, creia no Senhor, porque Ele vai derramar o bálsamo de cura. Em nome de Jesus. Creia no Senhor, porque Ele é o médico acima de todos os médicos. Não fica te entregando, não. Não te entrega para a tua dor de cabeça. Não te entrega para a corona, não. Porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Amém. Se você está com medo de tudo isso, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem mais de 3.000 promessas da palavra do Senhor para nossas vidas. E você fica se sujeitando a jornais, a telejornais, a revistas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades que estão tentando nos devorar. Mas Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Amém. Nenhum mal vai chegar na tua tenda, meu amado. Você que é líder, você que é pastor que está nos ouvindo, você que tem um cargo, um ministério na tua igreja, você pode não estar executando lá na tua igreja, mas você tem que fazer para a presença de Deus, porque Ele está na tua casa, Ele está na tua vida. Se você é uma dançarina, se você faz parte do ministério de dança, dance para Deus. Se você é levita, pegue seu instrumento, adore ao Senhor. Porque toda vez quando eu falo em levita, eu lembro de um rei chamado Davi. E quando ele tocava aquela harpa, quando ele estava diante de Saul, o rei de Israel, quando ele foi chamado para tocar, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que quando ele tocava aquela harpa, o espírito maligno saía de Saul e ele sentia paz. Você é levita? Você é um pregador? Está na hora da tua casa sentir essa paz. Porque você não é um derrotado, você não é um homem que nasceu para chorar, ainda que teu choro dure uma noite, mas pela manhã virá teu sorriso. Eu creio que está amanhecendo na tua vida, meu irmão. Eu creio que está amanhecendo na tua vida, minha irmã. O Senhor, Ele é contigo. Toca esse instrumento, expulsa esse maligno e creia que o Senhor, Ele é contigo. Glória a Deus. Creia que o Senhor tem força.
E quando nós falamos de força, pastor Ronaldo, eu lembro daquele versículo que diz que a alegria do Senhor, ela é nossa força. Para eu causar alegria no coração de Deus, eu devo adorar Ele. Para eu causar alegria no coração de Deus, eu devo buscar Ele. Davi, ele caiu, ele pecou, como todos nós. Nós somos falhos, nós somos humanos, mas a misericórdia do Senhor, ela está sobre nós. Mas talvez você, meu amado, você caiu e você acha que a sua vida acabou. Você acha que só pelo fato de estar nesse momento no hospital, você que está nos ouvindo, ou você que está num presídio, acha que a tua vida acabou? Não. Quando você sair desse presídio, ou talvez aí dentro desse presídio, o Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer te salvar. Ele quer te dar uma nova história, um novo tempo para você. Creia nisso. Talvez você esteja aí no hospital, talvez você esteja nos ouvindo, e o Senhor está te dizendo, eu sou teu médico. Eu sou o teu médico acima de todos. Eu sou o homem que posso te curar. O Senhor está dizendo isso para você. Aleluia. O pastor acabou de dizer. Quantos homens e mulheres foram até Jesus e voltaram com as mãos vazias? Foi muito sábio isso, pastor. Aí eu lembro daqueles 10 leprosos. Chegaram com Jesus, chorando, eu quero ser curado. Eles foram curados. Foram embora, mas apenas um voltou para agradecer. Talvez você seja esse um. É grato a Deus. Glória a Deus. Busca agora. E Deus, ele tem te honrado. Deus, ele tem honrado a tua casa. O alimento dentro da tua casa não tem faltado. A crise está em todo lugar, mas a crise não chegou em você. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe que promessa é essa, meu amado, para você? 10.000 estão com corona, 1.000 estão com corona, mas você não será atingido. Amém. A crise está do teu lado direito, a crise está do teu lado esquerdo, mas o Senhor não vai deixar a crise chegar na tua casa. Até aquele homem ou aquela mulher que estava te devendo, vai bater na porta da tua casa e dizer, está aqui o que eu estava te devendo. Sabe por quê? Porque o mantimento vem do Senhor. Glória a Deus. Não fica triste. Não te entristece, não. Não fica amargurado, aflito. Minha vida acabou. A minha família. Talvez você, pai, fica triste olhando para a vida do teu filho. Ele não pode sair de casa. Ele está lá preocupado, angustiado. É uma criança. Ou seja, um jovem. E aí você fica, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você sabe o que você deve fazer. Reúna a sua família para orar. Abra a Bíblia para ler com a tua família. Como diz em Salmo 128, reunido ao redor da mesa, os teus filhos como rebentos da oliveira, que dão frutos. Aleluia. Ao redor da tua mesa, com a tua esposa, uma mulher sábia que edifica a tua casa. Levanta a tua cabeça, homem. Levanta a tua cabeça. Acorda cedo, toma um banho gelado e começa a adorar o Senhor. Para de murmurar. A murmuração não é de Deus. A murmuração é do inimigo. Usa a tua boca para adorar o Senhor. Amém. Para glorificar o Senhor. É isso que Deus quer de nós, não é, pastor Ronaldo? Isso é verdade. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Meu pastor, enquanto o senhor comentava aí, para que as pessoas tomem uma atitude no meio de tudo isso, eu senti do coração de fazer um desafio para toda e qualquer pessoa que esteja, quem sabe assim, sendo muito afetado por essa crise, seja de questão de sentimento, caso medo, né, e tudo, seja questão financeira, até questão mesmo física. Amém. Entre na presença de Deus. Amém. Adore a Jesus. A Bíblia diz o seguinte, que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Claro que nós já temos o Espírito, sim. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós aguçamos isso. Nós avivamos isso.
Então, se você Amém. entrar na presença de Deus buscando sinceramente o medo, o pavor, a incerteza, até a doença e todas essas coisas que estejam, quem sabe, aí te assombrando você, vai ser repreendido no nome de Jesus Cristo. Amém. Não tem mal que se mantenha de pé na presença de Jesus. Aleluia. Se todo cristão entendesse isso, que o remédio que eles precisam está dentro deles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está dentro de você o seu remédio. O Espírito de Deus está aí. Amém. Adore, clame, busque, exalte, louve. E você vai ver todo esse mar de crise se desmoronar para a glória do nosso Amém. Deus. Aleluia, pastor. Aleluia. É verdade. Esse poder é o que Deus tem para derramar em nós. Mas tudo depende ao que nós, no início, o Senhor começou falando. Depende da nossa fé. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua fé, mulher? Qual é o tamanho da tua fé, jovem? Qual é o tamanho da tua fé, criança? Tem criança nos ouvindo aqui. Qual é o tamanho? O tamanho da fé depende da minha crença, do acreditar em Deus. Às vezes as pessoas acham que fé é ir para um culto. Eu chego lá, bato meu ponto, vou embora para casa, já fiz a minha parte, o meu pastor já me viu. Isso não é fé. Fé é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. É no meio da luta. Deus está de olho em você. Será que esse meu filho vai me adorar? Será que essa minha filha vai me buscar? Será que a minha filha vai me buscar na palavra? Será que a minha filha vai orar pela madrugada? Será que a minha filha ela vai voltar para o seu pai ou para a sua mãe que não fala há anos? Não adianta você dizer que tem fé, mas você não fala com seu pai, com a sua mãe. Vive uma vida desunida. A família é a primeira instituição que Deus criou aqui na Terra. Quando ele criou a Terra e criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Você tem a imagem de Deus. Você tem a semelhança de Deus. Nós temos o corpo de Deus. Você não se conforma com esse mundo. Você não se conforma com a sua estética. Mas aí Deus ele diz: você tem a minha imagem, a minha semelhança. Você tem meu caráter. Se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não minta mais. E aí você fica preso numa fé que acha que é apenas ir para um culto ou para uma igreja. Fé é você até ir para a igreja. Mas quando você chega lá, você ouve a mensagem do seu pastor. Naquele momento está sendo um instrumento. E aí você vai ser recebido com uma mensagem, como uma água, te lavando, te purificando. Glória a Deus. E aí você vai ter novidade de vida. Deus ele quer isso de nós, meu amor. Novidade de vida. Aproveita essa quarentena para viver uma novidade de vida. Liga para aquele irmão, ou liga para aquele teu grande amigo que você não falou mais. Procura as pessoas para influenciar, mostrando o Deus que você está servindo. Talvez o teu Deus hoje seja o dinheiro. Se não tem dinheiro, eu não sou feliz. Se tem dinheiro, eu sou feliz. Não é assim. Você tem Deus. Você tem tudo. A tua família abriu a porta da casa para Jesus entrar, como na vida de Zaqueu. Você tem tudo. Você tem salvação. Amém. Semana nós falamos no culto do domingo, culto da família, aquele episódio, pastor, onde Jesus, ele diz assim: não sejais ansiosos por coisa alguma. Olhai para os pássaros, eles nem se preocupam com o que vão comer, porque o Pai Celestial, o Pai nosso que estás no céu, ele não vai deixar faltar o alimento. Aleluia, isso é Olhai verdade. para o campo,
As flores, os lírios do campo são lindos. Eles não se preocupam, porque o Pai Celestial é que dá beleza. E aí Jesus diz, será que vocês, homens, criaturas de Deus, não são mais importantes do que um pássaro? Não são mais importantes do que um lírio do campo? Essa pergunta eu faço para você. Família, homem, mulher. Você não é mais importante? Você é importante. O teu amigo é importante. O teu colega do trabalho é importante. O teu chefe do trabalho, em vez de você ficar falando mal dele, acusando ele, ele é importante também. E Deus quer usar a tua vida, neste momento de quarentena, através da tua fé, para você levar essa palavra de esperança para ele. Não duvida, meu amigo. Não duvide disso. Nosso pastor Ronaldo Gaia acabou de falar. A tua fé é um combustível para a tua cristandade. A tua fé, ela vai fazer você andar, correr para a presença Glória de a Deus. Deus. Mas aí você fica deitado. Parece os discípulos, quando Jesus disse, fiquem aqui, orem, eu vou ali orar para o Pai. Quando ele voltou, estavam dormindo. Estavam acomodados. Tem muita gente que está dormindo na sua fé. Tem muito homem, tem muita mulher que já está na cama, já 2 dias sem levantar. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo à tua cama material, mas à tua cama espiritual. Você se acomodou, não ora mais. Você está ficando acomodado espiritualmente. Mas como disse nosso amigo, pastor Ronaldo Gaia, com muita sabedoria, a tua fé, ela é o teu combustível. Glória a Deus. Pastor? Amém. E pastor, queria contribuir com algo mais no sentido de dizer o seguinte, que os milagres do Senhor, eles não descartam a participação humana. Então, Deus, ele tem o poder de fazer o milagre, de dar a resposta favorável. Só que em todos os milagres, em especial a gente olhando ali nos evangelhos, que é os que apresentam os milagres de Jesus, a participação humana sempre presente. Quando, no caso de Lázaro ali, remova uma pedra, desatai-o. Né? Então, existem coisas que Deus vai fazer. Existem coisas que somos nós que vamos fazer. A própria oração é um elemento que deixa muito claro que o homem tem que se envolver no milagre. Ou para gerar o milagre. Então, como o senhor colocou muito bem, gente que já jogou a toalha, gente que está, vamos dizer assim, acomodado. Como é que essas pessoas vão ver a resposta, ou terão, melhor dizendo, a resposta se elas não agem para que isso aconteça? Jesus, quando falou de oração, ele falou de níveis, de intensidade de busca. Ele falou de pedir, ele falou de buscar e ele falou de bater. Se a gente perceber, são níveis que vão se intensificando em cada momento. Há coisa que para eu receber de Deus eu vou pedir. Há coisas que para eu receber de Deus eu vou ter que buscar. Exige um esforço a mais. Outra coisa, queridão, nós vamos ter que bater na porta até ela se abrir no nome de Jesus. Então não acho que as coisas vão acontecer. Você vai dormir hoje e amanhã vai estar tudo que você precisa. Vamos buscar, vamos se envolver, vamos dar esse primeiro passo. E nós não seremos confundidos e nem envergonhados. A nossa fé não se frustrará. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. pastor. Glória a Deus. Que bom, muito agradável esta live. Eu acredito que todos estão mandando um glória a Deus, amém. Estão gostando. Verdade. Mas estamos chegando ao final. E antes de nós encerrarmos, eu queria pedir que o senhor fizesse uma oração para todos que estão participando e a todos que irão ouvir e ver esta live futuramente. Amém. Então nós vamos orar. Gostaria de convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos, a se conectar com Deus, para a gente agradecê-lo, pedir renovação, força.
porque essas coisas nós encontramos em Deus. Deus, ele é o nosso refúgio. Amém. Pai amado, eu te glorifico, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor inspirou, tanto a mim quanto ao pastor Douglas, para que nós falássemos aqui a pessoas. Deus, por tua misericórdia e bondade, quanta gente recebeu aí um refrigério na sua alma, teve uma direção do Senhor a partir desse momento. Aleluia. Eu peço a tua bênção sobre a vida desse homem de Deus, desse teu servo, pastor Douglas. E peço a tua bênção por todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora e que nos acompanharão em algum outro momento. Que o teu favor e bênção esteja com todos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por contribuir, trazer essa mensagem de fé, de esperança. Foi muito mesmo agradável esta live. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. O senhor é o primeiro que me faz um convite e essa honra fica para o Senhor aí, que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém, pastor. Deus Glória abençoe o seu ministério, a sua igreja, suas ovelhas. Recebo. E Deus venha abençoar a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, meu pastor. Amém. Fique na paz também. Amém.